Bem-vindos ao manual de como decepcionar o seu cliente. E esse vídeo ele entra na camada do cliente nem sempre tem razão, mas a gente não veio aqui falar mal do cliente, a gente veio conversar. Essa é a ideia da troca de ideia do canal, vamos com calma. Afinal, decepcionar o cliente é, às vezes, não absorver o feedback que ele está te passando. Porque nem sempre é um bom feedback, vamos ser sinceros, o cliente nem sempre tem razão, porque a gente lida com pessoas e as pessoas nem sempre têm razão nas atitudes que elas tomam, principalmente se tratando de gosto, de personalidade, tudo isso interfere no resultado final do produto. Eu sou um comerciante e eu trabalho para os meus clientes, eu sirvo eles e sirvo com o maior prazer. Prego isso dentro do meu trabalho, que o nosso servir é o principal. E é para isso que a gente vem aqui todos os dias. Mas nem sempre dá certo. Afinal, a gente decepciona o cliente de diversas maneiras, porque somos seres humanos, né? E o ser humano é falho. E a gente, vez ou outra, recebe avaliações negativas e a gente sente a decepção do cliente em algumas coisas que fogem da nossa alçada. A expectativa que o cliente vai gerar em cima do nosso produto não é controlada por nós. A gente se propõe a tirar boas fotos, a usar bons insumos para que o nosso produto seja bem vendido. E aí isso vai gerar expectativa no cliente. E muitas vezes ele vai se decepcionar, porque a gente trabalha com um produto específico. Então eu quero vender pizzas gostosas. E às vezes a pizza gostosa ela não é uma pizza necessariamente muito recheada, mas era isso que o cliente queria. E aí eu vou decepcionar ele. E aí a gente vai entrando cada vez mais fundo nesse assunto. Eu separei aqui algumas avaliações para a gente ler, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Eu vou entrar aqui no Google e as avaliações do Drops Pizza, que é a minha pizzaria. Essas avaliações estão disponíveis para você ver lá. E eu gostaria que você visse as melhores, mas hoje a gente vai falar sobre as piores. Afinal, a cliente tananã, avaliou a gente em 1 estrela e ela falou: pedi para entregar uma pizza vegana e posso dizer que foi a pior que já comi. Literalmente dinheiro jogado no lixo, porque aqui em casa ninguém conseguiu comer. E aí, a minha cliente vegana, ela não gostou da minha pizza vegana. E tá tudo bem. Tá tudo bem que ela não goste, mas afinal de contas, o que mais eu deveria ter feito? Não é o intuito simplesmente crucificar aqui a nossa cliente que fez essa avaliação, mas em outra época a gente teve uma hamburgueria e a gente vendia hambúrgueres. Só que a nossa ideia, produzindo para clientes veganos, era de fato trabalhar o vegetal, o legume, qualquer outra coisa que seja vegano, da melhor maneira possível. A gente já teve hambúrgueres de cogumelo, um hambúrguer de legumes, a gente ia variando para de fato ser diferente dentro do insumo trabalhado ali, pô. Eu não queria fazer hambúrguer vegetariano com gosto de carne. Sei lá, isso pra mim não fazia sentido. E as nossas pizzas hoje são assim, as nossas pizzas veganas são trabalhadas dentro dos legumes, das verduras e do que a gente pode trabalhar voltado pro vegetal. Mas eu percebi que tem alguns veganos que não gostam, eles querem o bacon que não é bacon, sabor bacon, e coisas sabor carne, que não são carne. E aí a gente vai decepcionar o nosso cliente, meu amigo. E aí que entra o manual que a gente está passando aqui. Acho que isso é importante ser falado. Quando a gente recebe uma crítica ou um feedback aqui no Drops, a gente analisa com muita humanidade o que a gente vai responder, porque às vezes você usar um termo técnico com o cliente vai se decepcionar ele, porque ele não é obrigado a conhecer o seu termo técnico. Ele vai ficar boiando ali, pô. Você vai usar um termo em inglês, aí a pessoa não vai entender nada, porque ela só queria passar uma reclamação e ser ouvida. E você vai soltar uma coisa ali que, puta, a pessoa não vai achar legal, não. Aí eu vou entrar num ponto legal aqui, se tratando do meu trabalho, né, que é uma pizzaria, porque a gente trabalha com uma massa de longa fermentação, ela tem uma alta hidratação, ela passa por um forno super quente e ela fica com as bordas aeradas, uma borda grande, alta, com bastante alvéolos, e ela queima, faz pontinhos de queimado, e muitas vezes o nosso cliente ele reclama. Cadê, Lele? Pega a pizza aí pra mim mostrar. A borda ocupa metade da pizza. Nossa, mas tem pouquinho recheio nessa pizza. E eu vou decepcionar ele, porque o cliente está comprando uma coisa que está na expectativa dele e eu não vou conseguir atender aquela expectativa, porque a gente está se propondo a fazer outro tipo de pizza. E aí você vai ter que ser
ligeiro e sagaz na hora de responder para você não decepcionar ele. Porque usar um termo técnico para mim explicar para ele como são feitas essas pintinhas de queimado aqui na pizza, que é um puta mérito. A pizza que consegue entregar esse resultado na hora de assar é uma boa pizza. Mas aí você vai falar pro cliente o termo técnico, irmão, ele vai ficar viajando. Ele vai falar, mas que raiva de você, eu não sou pizzaiolo, eu não quero saber disso, eu só queria comer uma boa pizza. E aí o manual aparece mais uma vez. Dentro do nosso atendimento, a gente tem link de pedidos, a pessoa faz o pedido, a gente trata com muita agilidade o pedido dela quando entra e quando sai aqui, mas a gente tem que se propor a ser humano também, e o cliente tem que entender que são pessoas reais respondendo ele ali. Então a gente vai receber o feedback dele, a gente vai pensar sobre, mas às vezes a gente vai decepcionar ele porque a gente não vai fazer o que ele pediu. Comecei a produzir vídeos aqui pro YouTube, mas antes eu comecei no Instagram. E eu sinto que depois que eu comecei a mostrar um pouco mais da nossa realidade aqui dentro da pizzaria, o cliente começou a ficar um pouco mais compreensível. Porque ele percebe que não é só entrar aqui, jogar uma massa, jogar um molho em cima e a pizza vai chegar pronta na casa dele. Porque tem muita coisa entre o pedido dele e o chegar na casa dele. Tem muita coisa que acontece antes do pedido dele acontecer. Então o cliente acaba sendo mais compreensível a partir do momento que você demonstra para ele a sua realidade. Não é obrigação criar conteúdo, mas também tem o seu ponto positivo. Queria ver outra avaliação negativa, cara. O pessoal falando mal nosso, mas não tem. Não tem, nós é muito bom. Antes da gente encerrar aqui, às vezes o cliente manda mensagem pra gente, e eu sempre falo isso pro pessoal do atendimento aqui. Às vezes ele só quer reclamar, irmão. Ele só quer papapá, pipipi, popopó, entendeu? Só falar. Às vezes você não pega uma coisa que um dia que você tá meio virado, você recebe uma parada que não era do jeito que você queria, você fala, eu vou lá reclamar, então nessa merda aqui, dessa jossa. Às vezes é só isso que você quer, e às vezes é só escutar que a gente precisa.